Em atrações culturais, Pavia, vamos continuar falando da feira do MST que aconteceu no final de semana. O vice-presidente Geraldo Alckmin veio, participou. Tivemos na sexta-feira Gabriel Galípolo, indicado à diretoria de política econômica do Banco Central. O que achou, Pavia? Achei o máximo, né? Veja, o cara que as bolsas de aposta, né? Tem duas grandes bolsas de aposta no Brasil hoje. A primeira delas Galípolo vai ser o presidente do Banco Central, e outra bolsa de apostas que ninguém está percebendo ela ainda, mas a movimentação já começou. Nicolau Dino, irmão de Flávio Dino, vai ser o procurador-geral da República com a saída de Aras? Bom, em primeiro lugar, nós temos o Galípolo, que vai ser presidente, vai ser diretor, isso é fato. Se vai ser presidente, só o tempo dirá, e vai ser no final do ano que vem. Estava na feira do MST. Mas lá estava também a foto do Fernando Haddad, todo pimpão, fazendo propaganda da farinha de fubá de milho. A gente viu lá também o vice-presidente. O vice-presidente que representa, portanto, a presidência da República. Aí você vê o ministro da Fazenda como garoto propaganda. Você vê o imediato do mesmo ministro da Fazenda. Aí você vê o vice-presidente. É óbvio que o MST é governo. Ou vice-versa. É óbvio que o governo é MST. E o Geraldo Alckmin andava muito calmamente por essa feira, por exemplo, ladeado do Stedley. O Stedley que foi para a China na comitiva do presidente, que na China fez incitação ao crime, pediu para invadirem com a palavra ocupar, mas ocupar é igual invadir é igual esbulho possessório, crime no Código Penal, 83 anos. E que voltou na semana passada a convocar a militância do MST, que não passa de uma réplica dos camisas negras de Mussolini, que fizeram a tomada da Itália na década de 1920, para a ascensão do primeiro fascista do mundo, que foi Benito Andrea Mussolini. O MST são pessoas que hoje ocupam o mesmo lugar na história que um dia os camisas negras ocuparam para Mussolini. Ao lado do vice-presidente, ao lado do ministro, de pessoas muito importantes, fica clara essa relação. E quando a gente vê uma feira como essa, que é a cara do próprio governo, porque tinha a jaulinha, né? A jaulinha onde ficavam pessoas verde e amarelo, lá dentro, eles ficavam tirando sarro, olha lá o gado patriota preso. Eu queria ver se fosse alguém que fizesse uma jaulinha e pusesse um senhor de barba, vestido de vermelho, talvez fosse Papai Noel, mas já ia ver uma liminar ali para tirar aquele discurso de ódio, né? Afinal de contas o amor venceu, mas o ódio prevaleceu para o outro lado. Então o fato é esse. Esta aproximação, ela está cada vez mais promíscua, está cada vez mais pornográfica, está cada vez mais indecente. E se essa CPI do MST chegar ao coração dos fatos e mostrar que esses fatos são, de fato, crimes, eu não sei o que pode acontecer com o presidente Lula, porque se ele não sofrer impeachment, ele mereceria cadeia. Mas isso é uma hipótese. E mereceria, estando seu governo no MST. Mas isso não aconteceria porque, já disse aqui logo no começo, a Bolsa de Apostas aponta para o irmão de Flávio Dino como procurador-geral da República. E se isso acontecer, qualquer autoridade do PT na esfera do governo federal estará são e salva enquanto ele for o PGR. Depois desse evento, como é que fica, Zé, a relação do governo com a bancada do agronegócio no Congresso Nacional? O deputado Evair de Mello usou uma expressão bem forte, né, que a gente destacou aqui no início, disse que o governo arrancou a última ponte que havia com o agronegócio. É isso mesmo? O governo jogou a toalha, comprou essa briga com a bancada do agro, Zé? Ele chegou a falar pinguela, de tão frágil era a relação do governo com o agronegócio. O Vitor já disse aqui que o MST é uma espécie de diamante, né? Uma manteúda do governo. E a gente vê que ele perdeu a vergonha e agora está andando de braços dados com o governo em público. Conversei com vários integrantes ali da bancada ruralista, inclusive com a ex-ministra
Tereza Cristina, senadora da República, ela dizendo o seguinte, que havia no governo uma tentativa de aproximação. E isso vem lá do tempo da transição. Neri Geller fez todo um levantamento, fez uma aproximação com o agronegócio, que não é um único, né, negócio. Existem vários negócios relacionados. O pessoal da produção, da comercialização, da exportação, enfim, do maquinário, que é o caso da AgriShow, e assim por diante. E que o governo está com muita dificuldade entre os produtores. Sempre houve essa dificuldade. E o que mais assusta é que o governo, em vez de tentar resolver o problema e se aproximar, se afasta ainda mais e se torna até vingativo com o pessoal do agro, e isto é muito sério. A senadora Tereza Cristina me disse uma história muito complexa. É de que não adianta só falar, estamos negociando, abrindo diálogos. Existem pontos, existem sinalizações. O MST é um adversário do agronegócio declarado. É um adversário declarado. Aliás, eu diria que o MST é um adversário do Brasil declarado, mas mais objetivamente do agronegócio e da produção, da área de produção do agronegócio. E como o presidente da República coloca o Stedley, né, que é o símbolo disso aí, desta ilegalidade, desta onda de crimes dentro de um avião, e sai por aí. Quer dizer, esta é uma sinalização. Outra sinalização é não criticar com veemência a invasão de terras de propriedade privada. Então, esta é a situação. O governo está se distanciando do maior setor da economia do país. Houve um momento em que a indústria era muito forte, a indústria automobilística bombava. Hoje não, a indústria automobilística emprega pouco, não faz tanto volume assim na balança comercial como faz o agronegócio. O agronegócio ganhou força e é hoje uma grande expressão da economia do Brasil. E o governo está se distanciando e pode até adotar medidas vingativas. É esta a nova fase, a nova cara do Lula. É um sinal de que o governo está se sentindo seguro, Pavi, para comprar uma briga como essa que o Zé estava falando, com uma das principais forças da nossa economia, dona de uma bancada muito forte no Congresso Nacional. É sinal de que o governo está querendo briga mesmo? É o que ele quer, é o que ele quer. Ele não tem racionalidade no seu discurso. Veja, ele comprou briga com os Estados Unidos, ele comprou briga com a ONU, ele comprou briga com os judeus, com o Estado de Israel, ele comprou briga com a Ucrânia para ficar do lado da Rússia. Para quê? Por dinheiro. Para que a Dilma ficasse ali na presidência do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que é alimentado principalmente por dinheiro da China e da Rússia. E ele vem brigando com o agro, o que é uma coisa muito louca, porque, veja, a nossa economia, ela não dá sinal de vida, ela não tem pulsação, ela está morta desde janeiro. Nós tivemos hoje que o FMI, ele viu o crescimento dos países e o Brasil, ele teve uma piora significativa e foi para o ranking dos 25 países que vão ter o pior crescimento econômico neste ano. Nós já temos uma inflação na semana passada que foi puxada pelos medicamentos. Inflação essa que teria sido maior se Roberto Campos Neto tivesse cedido 1 milímetro e tivesse baixado em 0,5% ou 0,25% a taxa de juros. O que vai acontecer certamente quando Roberto Campos Neto sair da presidência, o seu mandato acaba em dezembro do ano que vem, e assumir qualquer pau-mandado do PT. E nós vemos aqui que o pau-mandado do PT é o Galípolo, e o Galípolo estava na feira do MST. O MST que, com muito boa vontade, vai ser o que vai puxar o pouco que resta de dignidade da economia brasileira nestes próximos 3 anos, se é que o agronegócio resistir às investidas do MST, que já ocupam indicações nas 20 unidades da federação dentro do INCRA, que é o Instituto Nacional da Reforma Agrária, que não faz só a reforma agrária, que valida o georreferenciamento de todas as propriedades rurais do país, seja ela grande, média ou pequena.
Logo, todas as empresas que têm módulos rurais, como a Suzano na Bahia, elas precisam para vender para o exterior, para pagar impostos, para captar financiamentos, para comprar maquinário, para manter os milhares, os milhões de empregos que ela mantém, ela precisa da validação do georreferenciamento. Portanto, se o MST quiser, ele para o agronegócio no Brasil, não validando mais o georreferenciamento dos grandes produtores rurais, que ainda, por cima, são chamados de fascistas e de maus caráteres pelo presidente Lula. O que Lula está sinalizando ele está levando o Brasil para a bancarrota. Ele está espremendo tudo que pode do agro e ainda está humilhando quem põe comida no prato não só do brasileiro, mas põe a lagosta no prato das pessoas de Brasília. O que ele está fazendo é tortura. Você, Cláudio Dantas, que nos diz, Dantas, dessa visita do Alckmin à feira do MST? Ô Brown, essa feira e toda a entourage do Lula que esteve presente na feira, a ideia era fazer um contraponto à AgriShow, que é a maior feira do agronegócio do país, e desta edição especialmente foi tecnológica, apresentou todas as novas tecnologias para produzir no campo cada vez melhor. São essas tecnologias que fazem do agronegócio brasileiro também um setor líder no mundo. Por outro lado, a feirinha lá do MST, o que ela trouxe? Além dessas autoridades, ela trouxe ali umas apresentações, artistas, esses mesmos, Zé Cabaleiro, não sei quem. Olha, aqueles artistas que adoram uma Rouanet, todos estiveram presentes. Tem ali eu estava olhando aqui o roteiro cultural, chega a ser ridículo, porque parece uma quermesse ali, uma coisa menor de igreja. Eu não daria tanta relevância, aliás, eu até estava ouvindo muitos empresários do agro no fim de semana que me questionavam sobre essa feira. Cláudio, essa feira está acontecendo num parque de exposições do governo do Tarcísio, o Água Branca. E aí eu questionei o Tarcísio, falei, Tarcísio, governador, olha, como é que o senhor responde a esses questionamentos? Afinal de contas, temos uma feira do MST utilizando um espaço público do governo do estado. Ele me respondeu o seguinte: não tem nada demais, é a exposição de quem produz nos assentamentos. Isso às aspas do governador. Isso não tem nada a ver com o braço que invade terras. As invasões não toleraremos, como não toleramos. Os cabeças da Frente Nacional de Libertação foram presos em São Paulo. Mas a feirinha não tem problema, é de gente humilde que produz nos assentamentos. Minha ideia é avançar na resolução dos problemas fundiários com a regularização fundiária diária e a titulação. Estamos avançando bastante nisso. Então isso aqui eu acho que dá um pouco de perspectiva sobre o que realmente aconteceu. O governo quer dar força, exposição, mostrando que essa feira, se contrapõe ao AgriShow. Chega a ser ridículo. O governo parte para esse enfrentamento no momento em que estamos às vésperas da instalação da CPI do MST, né? A gente estava falando sobre isso no começo da transmissão, né? No trecho exclusivo da Panflix e do YouTube. Você pode até nos atualizar aí sobre a situação de momento, mas essa briga entra no auge da tensão às vésperas da instalação da CPI, né, Zé? Exatamente. E a CPI é importante, porque a CPI vai tornar transparente, essa segunda CPI, o que acontece, como esses bastidores aí do MST. O governador Tarcísio tem razão. O MST, ele é subdividido, né? Os assentamentos, e são poucos assentamentos que deram certo, né? É muito pouca terra para produção, é difícil. A competição com a larga escala é quase impossível. E por outro lado, também diante de corrupção na compra dos terrenos, das fazendas para fazer a divisão, a reforma agrária, o terreno não é bom e não é próprio para subdividir em glebas que são ocupados pelo MST. Essa é a parte visível do MST que realmente pode acontecer, que é o MST assentado
que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu título, né, de propriedade, e essa é a reforma agrária, é o título de propriedade. E eles, além do título de propriedade, receberam no governo passado também incentivos, empréstimos especiais subsidiados pelo Banco do Brasil para a compra de matrizes, animais, né? E também plantar. E essa feira mostra esse lado do MST. A CPI vai se aprofundar no financiamento dessa turba que anda levando a violência ao campo. Quando eu digo violência, é porque o mundo mudou, houve um giro. Então, o MST hoje, quando chega para invadir uma fazenda, pode encontrar resistência. E essa violência leva, inclusive, a uma situação de desespero da área rural que se vê diante de uma ameaça desse tipo. Então, o governo tinha que fazer uma reforma agrária, né, como fez o ex-presidente Jair Bolsonaro, dando títulos e assentando, e não incentivando esta sigla que foi romantizada, mas que, na verdade, é criminosa porque invade propriedade privada, né? Agora, Dantas, como é que isso vai se traduzir na CPI? A bancada governista está ficando obrigada, até por uma questão de constrangimento, a defender o MST? Vai assumir publicamente essa defesa do grupo dentro da CPI da Câmara, Dantas? Então, Brown, eu vou lembrar uma coisa que eu falei na semana passada. O MST, ele tem uma carta na manga. O MST ajudou a campanha do Lula. O MST formou, com orientação do comando da campanha do PT, vários comitês de luta, comitês espalhados em quase todos os municípios do Brasil, ou seja, cabos eleitorais. A questão é a seguinte: o que esses cabos eleitorais ganharam? Ganharam a perspectiva de terem ali acesso à terra. E como é que o PT costuma fazer com esse tipo de coisa? Como é que esses movimentos costumam fazer? Eles garantem ali a participação do sujeito, fazem o monitoramento, tem até cartelinha para carimbar em cada evento que o militante participa, né? Cada evento de campanha que o militante participa, eles carimbam uma cartelinha, depois ele usa essa cartelinha para bater lá na porta do líder do MST, que vai bater na porta do ministério ou do deputado ou do Palácio do Planalto para dizer: olha, eu fiz a minha parte, agora eu quero a minha terra. A CPI do MST, se ela se aprofundar nisso, se ela descobrir que isso foi feito, o nome disso é compra de votos. Por isso, talvez o governo e talvez o Lula esteja tão preocupado com essa CPI.